Perguntas e respostas 17. Perguntas e respostas 17. O corpo e a alma, estando em perfeita sintonia, nos ajuda? O corpo e a alma, estando em perfeita sintonia, nos ajudam? Para conseguirmos uma comunicação plena com a própria intimidade e com os outros, nas relações sociais, profissionais, afetivas ou mediúnicas, é necessário que o corpo e a alma estejam em perfeita sintonia. Quanto mais autoobservações fizermos, mais poderemos avaliar as energias das coisas e das pessoas dentro e fora de nós. A nossa percepção pode vir acompanhada por um conjunto de impressões com qualidades diferentes, como as sentimentais, amor, alegria, tristeza, angústia. As emocionais, raiva, libido, medo, surpresa. As sinestésicas, tato, olfato, gustação. As pessoas guardam velhas crenças que valorizam mais o intelecto e desprezam quase totalmente as sensações. E é através das sensações que transcendemos e colhemos informações valiosas no mundo espiritual. Se não exercitarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com os outros indivíduos, encarnados ou desencarnados. Então, realmente, nós temos que desenvolver essa percepção, olhar as coisas tentando buscar o melhor possível delas, entender uma lágrima de dor, uma lágrima de tristeza, uma lágrima de felicidade. Todas elas trazem uma ideia, um sentimento interno de uma pessoa ou de nós mesmos. Às vezes estamos parados e a lágrima rola dos nossos olhos. E falamos assim, nossa, não é choro, lágrimas. Fala assim, mas por que essas lágrimas caíram? Pode ter certeza que nós estávamos tranquilos, serenos, sentados, pensando sem pensar em nada, vamos dizer assim, dá para entender isso daí? Às vezes nós ficamos vagando sem pensar em nada, simplesmente olha para um ponto e fica olhando para aquele ponto. Nesse instante pode cair uma lágrima, sim, ou duas lágrimas, não importa. E nessa hora alguém querido, alguém que quer nos ajudar, e respondendo à pergunta que nós inconscientemente estávamos fazendo, está sendo respondida. E isso nos trouxe prazer, embora não vamos lembrar de nada, ok? Mas está gravada no nosso interior. Então, as sentimentais, as emocionais e dos sentidos, nós temos que entender que elas fazem parte da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso aprimoramento. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, muitas pessoas não fazem esse tipo de autoanálise, autoobservação, entender que a chuva traz um aspecto no nosso corpo, no nosso interior, nos nossos sentimentos. O calor traz outros, o vento. Então, nós temos medos, alegrias, felicidades, incômodos, e nós temos que identificar por quê. Por que o calor me deixa mal? Talvez caia a pressão, talvez tenha algum problema físico, emocional, não é? Assim como o frio, como a chuva. E como relacionamentos com as pessoas, seja no trabalho, seja aonde for, nós vamos ter problemas se nós não soubermos avaliar o que está sentindo. Não é julgar as pessoas, é saber se posicionar, é saber se proteger. Isso é a grande realidade que nós precisamos ter. Essa realidade realmente é de saber que nós precisamos disso. É simples. Comece a ter percepção das coisas. Tentar sentir tudo que nos rodeia. Sem crítica, sem nada. É simplesmente nem para se autoproteger, é para entender a relação nossa com o mundo, a nossa interior e a nossa com a sociedade. É preciso, saber perguntar é uma arte. Saber perguntar é uma arte.
A primeira das preocupações para o bem pensar é a pergunta. Saber perguntar é uma arte, sim. Diz-nos a psicologia social que o homem deveria ser avaliado não pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que faz. O homem deveria ser avaliado não pelas respostas que dá, mas sim pelas perguntas que faz. A filosofia se baseia muito mais na pergunta do que na resposta, pois estamos sempre em busca de respostas. Disse também que não há pergunta sem prévios conceitos, pois quem pergunta já sabe algo da pergunta. Quem pergunta já sabe algo da pergunta. Saber responder também é uma arte. As nossas respostas, na maioria das vezes, não atendem ao que foi perguntado, mas reflete muito mais o que lemos e ouvimos. O nosso trabalho de reflexão acaba sendo efetuado, não no nível da pergunta, mas no da resposta. É preciso cercar a pergunta por todos os lados e se fazer entendido. Então, a preocupação de perguntar deve ser realmente muito forte em nós. O que eu quero com essa pergunta? O que ela vai trazer para mim? Eu quero perguntar que eu achei interessante, né? Mas não me interessa exatamente se aprofundar. Mas eu vou perguntar porque aquela pessoa eu acho muito arrogante. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é criando dívidas para nós. Nós estamos querendo derrotar sem objetivo nenhum. Só porque não gostamos da pessoa, nós vamos fazer perguntas que possam levá-la ao fracasso, a ter dificuldade de resposta. Isso em público, você não faz isso em particular. E é muito comum ser feito isso por muitas pessoas que não têm objetivo nenhum, a não ser destruir alguém que possa estar em evidência. E isso ela faz por ciúmes, por exemplo. Então a pergunta a filosofia se baseia na pergunta muito mais do que na resposta. Por quê? A pergunta ela é pensada antes. Ela tem o objetivo dela. Quando você e eu fazemos uma pergunta, nós queremos alguma resposta. Às vezes essa resposta não atende. Por quê? Assim como perguntar, saber responder também é uma arte. Então, a dignidade, a humildade da pessoa respondendo: olha, esse assunto eu não conheço profundamente, vou pesquisar, vou analisar e depois eu te falo. Pode ser? Sim, mas você pode me dar uma pequena ideia? Olha, a ideia é essa: seja conciso, bem curto e dá só uma avaliaçãozinha, sem profundidade do que você não tem agora para dar. E se não tiver nada assim, fala assim: olha, eu estou meio confuso, eu não sei se é isso ou se é isso, então eu prefiro pesquisar, depois eu te falo, tá bom? E vá pesquisar mesmo e procura a pessoa e informa a ela do que você realmente se responsabilizou em fazer com segurança, com tranquilidade. Muito bem. O que é psicopictografia? O que é psicopictografia? Psicopictografia ou pintura mediúnica é a faculdade onde os médiuns, através dos espíritos, realizarem desenhos ou a pintura de quadros com a utilização de técnicas diversas. É a manifestação dos espíritos, provando mais uma vez que há vida após a morte, por meio da arte, com a finalidade, entre outras, de auxiliar o próximo, de curar males do corpo e da alma, de transmitir energias benéficas e positivas. Com a ponta de um pincel ou simplesmente com a ponta dos dedos manipulando as cores de todos os matizes e nuances, frequentemente são derramadas saúde e paz sobre todos que estão ao seu redor. No trabalho de pintura mediúnica, os minutos parecem horas, e estas valem para toda a eternidade. Obra mediúnica não tem fim, assim como a caridade e o amor não possuem medidas. Então vamos lá devagarzinho. Psicopictografia, ou pintura mediúnica, mais fácil, né, gente? Fala a verdade. Pintura mediúnica é mais fácil de falar. Na verdade,
todas as manifestações que envolvem o ser humano, nas artes, na música, na pintura, em vários aspectos, os espíritos nos dão essa inspiração. No caso aqui, quem conhece pintura mediúnica, já viu fazer trabalhos de pintura mediúnica, o médium trabalha de acordo com o seu estilo de ser. Quem faz a pintura mediúnica. Então tem uns que são mais tranquilos, mais serenos, outros mais agitados, uns muito rápidos, outros mais lentos, não é lento parado, mais lento em comparação àquele que é muito rápido. Acontece que as pessoas pensam o seguinte: tudo é enganação. E principalmente porque, teoricamente, o Espiritismo está ensinando, falando, demonstrando, esclarecendo uma coisa que acontece. Sempre aconteceu antes de surgir a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, já existia. Todas essas formas, essas atitudes que o ser humano fazia. Então, Kardec veio trazer ilustrações, explicações, orientações como é e por que existe isso. Pensar numa pintura mediúnica, a pessoa lá fazendo, etc., e não ver, não sentir, não ter percepção do que acontece naquele ambiente bem preparado para isso, porque não é uma noite de autógrafos a pintura mediúnica, como muitas pessoas às vezes fazem. Tem pinturas mediúnicas, trabalhos, que nós fomos assistir, e a música era muito irritante. A música era barulho e sem som. Então, no meu conceito particular, sempre acreditando que a música suave suaviza os ambientes, suaviza os médiuns que estão trabalhando, suaviza os que estão assistindo e dão energia salutar ao ambiente. Talvez vocês possam dizer que eu estou errado, mas sempre nós vamos ter calma em ambientes calmos. Sempre vamos ficar irritados em locais que tenha barulho, batida, música que não é música, né? Música romântica, música suave, harmoniza tudo e o nosso coração precisa disso. Então, lembre-se, psicopitografia é pintura mediúnica. Que chique, né? Você viu? Agora saiu melhor. Depois de umas 300 vezes, nós vamos ficando bom nisso daqui. Mas, observem tudo que existe dentro de você. Pode não gostar da pintura mediúnica, então não vá participar disso, tá? Não vai destruir um trabalho que Deus criou. Se o homem que está fazendo, não está fazendo direito, está aparecendo, como costumo dizer, deixa ele lá. A resposta dessa atitude deprimente, destruidora e não consoladora é a responsabilidade dele para com Deus. Tá bom? Sim. O estresse tem associação com doenças? O estresse está associado à maioria das doenças conhecidas em nosso mundo. Enxaquecas, hipertensão, depressão, fibromialgia, infartos, fadiga crônica, envelhecimento precoce e mesmo câncer. O estresse, ele reduz significativamente a capacidade física e mental das pessoas. Afeta o sistema nervoso central, diminuindo a eficácia da memória, dos pensamentos e das associações mentais, reduzindo assim a produtividade das pessoas. Faz com que as emoções e sentimentos negativos venham à superfície. Ódio, raiva, medo, insatisfação, depressão, angústia, etc. Cria discórdias entre os seres que convivem no lar, no trabalho e na sociedade. O estresse, às vezes, é corresponsável por guerras, desentendimentos e mortes. Então, todos nós hoje estamos estressados. Esse estresse que nós estamos sentindo, sofrendo, é relativo
a ser podado, a ser aprisionado em pensamentos, em movimentos, em atitudes, ausência de pessoas queridas, amadas, ausência de nós mesmos, de estarmos juntos, eu com eu, você com você, para conversarmos. Walter, o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Eu vou responder para mim. Eu estou cansado, estou sem energia, estou fraco, estou desanimado, estou normalmente tudo negativo, de alguma forma ou outra. Além dessas frases, ainda nós temos as rivalidades, as mágoas, os ressentimentos, que num estado de ficar parados, não ativos, isso aumenta muito mais, porque o tempo que temos para pensar é muito maior. Temos menos atividades, menos passeios, menos diversões. Então, esse tempo fica... O que eu vou fazer com esse tempo agora? Então, é nesse tempo que nós temos que entrar conosco e conversar primeiro conosco. Saber como nós estamos nessa situação, X, Y. Tá. Nossa, eu não sei porquê, eu estou com uma vontade de comer doce. Isso é ansiedade. A ansiedade faz a necessidade de sentir o doce. Eu gostaria de dormir mais. Estou dormindo muito pouco. Vamos trabalhar tudo isso, porque quem tem enxaqueca, depressão, fibromialgia e outras etapas que o estresse provoca, sofre muito. Por quê? Porque causa dores, desconfortos no cérebro, no corpo, assim, de uma forma que atinge tudo. Em pé, deitado, de ponta cabeça, vai acontecer tudo a mesma coisa. Então nós precisamos estar atentos a isso. E para isso nós precisamos conversar conosco o que está perturbando a nós, o que estamos sentindo de errado. Lógico que nós já detectamos muitas das variações que a vida nos está dando. E nós precisamos trabalhar isso. Em todas as épocas da nossa existência atual, passada ou futura, sempre haverão processos, etapas que nós nos sentiremos podados, etapas que nós nos sentiremos livres. E se nessa liberdade soubermos aproveitar a realizar coisas boas conosco, autocontrole, autoestima, autopreservação, nós vamos ter amanhã elementos para, talvez, o estresse não pegar e trazer toda essa sequela que vai acontecer conosco muitas vezes. Isso é o que nós devemos procurar fazer da nossa vida, da nossa existência, e entender que o mundo gira, muda, as pessoas criam dificuldades e nós vamos ter que trabalhar isso daí. Não tem como, tá bom? Então, aqueles que estão sofrendo alguma desses males que nós citamos e outros que não estão sendo citados, mas que o estresse traz muitas formas prejudiciais para a nossa atitude, para o nosso pensamento, para a nossa saúde. Mas vamos tentar manter pelo menos a saúde espiritual intacta. A nossa conversa com Deus, o nosso diálogo interior, porque você é uma pessoa maravilhosa. Diga para você, você é uma pessoa maravilhosa. Para de ficar triste, para de negatividade. Vamos ser positivo? Vamos, então vamos assistir esse filme. Esse filme é muito maravilhoso, é de alto astral, não há violência, é romântico, gostoso, suave, ok? Vamos falar da prece da serenidade. É curtinha, talvez muitas pessoas conheçam. Outras, se não conhecerem, é porque não tiveram a oportunidade de receber um papelzinho. Prece da serenidade. Dai-nos forças, Senhor, para aceitar com serenidade
o que não podemos mudar. Dai-nos força, Senhor, para aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Dai-nos coragem para mudar o que devemos melhorar. Dai-nos coragem para mudar o que devemos melhorar. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Aceitar os reveses da vida com serenidade é um trabalho muito duro, muito árduo. Ele requer grande tempo da nossa existência. E nós não temos essa vontade de sermos serenos e saudáveis. Vou ficar sereno num ambiente desse, num mundo desse, numa situação assim, assada, etc. Não, a serenidade nós vamos ter necessidade dela. 24 horas não vamos conseguir. Algumas horas do dia já ajuda a todos nós. Vamos buscar essa serenidade com muito esforço, com muito carinho e fazer a prece da serenidade por partes, tá? Então, serenidade nas coisas que nós não podemos mudar. Coragem para mudar o que devemos melhorar. O que nós devemos melhorar e ter coragem? Normalmente é a nós mesmos. Nós podemos melhorar algo fora de nós, habitação, enfim, seja lá o que for, se nós tivermos poder de fazer. E caridade para fazer essa forma social de atender os seres humanos carentes. Se nós tivermos poder e essa realmente coragem para fazer com dignidade, o sucesso estará garantido. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas precisa ter coragem, tá bom? E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, a sabedoria é de espíritos mais elevados. Nós estamos hoje, talvez muito de nós, no bom senso. Procuramos pensar nas tarefas, nas atitudes e falar, conversar, analisar e dizer assim, eu posso fazer. Há possibilidade de erro? Mas é muito pouco. Então, o bom senso, pelos erros e acertos já cometidos, vai fazer de nós exatamente isso. Buscar esses comportamentos que vai nos trazer muita saúde, muita paz. E o que nós queremos, na verdade? Nós queremos sempre isso. Paz, saúde, felicidade, etc, etc, etc. Não é isso que nós queremos? Então, se nós queremos isso, nós temos que buscá-lo. Só você pode conquistar isso. Ninguém pode, porque é coisa interior sua. O equilíbrio interior seu, não dos outros. Tá bom? Existe espiritismo kardecista? Existe espiritismo kardecista? Espiritismo kardecista não existe. O correto é dizer apenas espiritismo. O correto é dizer apenas espiritismo. Usamos espiritismo kardecista para diferenciar de Umbanda, por exemplo, Candomblé e outros cultos que se dizem espíritas, porque eles acreditam na reencarnação. Então, muitas pessoas falam assim, ali é um centro espírita. Só que a pessoa vai atrás das ensinamentos de Kardec, tudo que foi colocado, a codificação, e lá tem dogmas, tem fetiches, tem as formas de trabalho dessa religião XY. Então, dizer que espiritismo kardecista está errado, mas a gente fala assim para diferenciar nesse sentido. Mas não esqueçamos, independente de, todos merecem nosso respeito, porém não dá para considerar o espiritismo codificado por Kardec por realizarem o intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados, como já dissemos, eles fazem. Fazem sim. Cada um possui seus rituais e metodologia de trabalhos.
Então, a diferença do Espiritismo é que ele não tem ritual, não tem dogmas, ele é livre. Na verdade, o Espiritismo, ele mexe conosco, ele cutuca o nosso interior para nós deixarmos de ser medrosos, deixarmos de ser omissos e buscar o nosso espaço, o espaço que Deus deu para nós. Se nós não estivermos ocupando o nosso espaço, alguém está, com certeza. Então, só repetindo, espiritismo kardecista não existe. O correto é dizer apenas espiritismo, ok? Existe espiritismo mesa branca? Existe espiritismo mesa branca? Espiritismo mesa branca também não existe. O termo ainda é usado por algumas pessoas desavisadas. Assim o chamaram porque houve a colocação de uma toalha branca sobre a mesa de reunião. Se houvessem colocado uma toalha de outra cor, alguns chamariam de espiritismo de mesa, azul, rosa, vermelho, etc. Então a cor dessa mesa branca simplesmente foi porque foi revestida de branco, porque o branco consideramos como pureza, suavidade, leveza, liberdade, claridade. Quando nós pintamos a nossa casa interior, não interior nossa, no interior da nossa moradia terrestre mesmo, tá? A casa física, nós pintamos normalmente de branco. Os ambientes que precisam dessa liberdade, aumenta o espaço, são pintados de branco. Por causa disso, o branco leva essa suavidade, a liberdade, dá claridade, não escurece. Assim como outros ambientes que as pessoas estão fazendo, mas bem suave, mas muito suave. O azul, o verde, como temos em hospitais vestimentas, né? Que já estão adotando essas cores, já não são todas brancas, então cada hospital está colocando. Mas não é forte e não é berrante as cores, porque tem que ter a suavidade de acalmar o ambiente. E nós precisamos fazer isso sempre, sempre nós vamos fazer isso, ok, gente? Vamos pensar nisso. Use o branco. Quando você põe a roupa branca, você se sente mais leve, mais liberto. Quando você quiser ficar elegante, você põe a roupa preta, né? Tira a banha, tira tudo, né? A gente fica legal. E combina com qualquer roupa que nós pusermos. Elegante. Então, você pintar sua casa interior de preto, tem gente que pinta de qualquer cor, seja vermelho, preto, amarelo e etc. Fortemente. Mas nós vamos entrar ali e nós vamos sentir bem, porque o nosso espírito cria o rosa claro, todas as cores claras para a suavidade, de descansar, de repousar, de conversar com Deus e conversar consigo mesmo. Por que o Espiritismo prega o Evangelho? Por que o Espiritismo prega o Evangelho? O Espiritismo prega o Evangelho porque sem ele não passaria de uma doutrina estéril ou improdutiva. Poderia responder a muitas perguntas e corresponder a muitos anseios da alma humana, mas sem o Evangelho, o Espiritismo, assim como todas as outras religiões, não a fecundaria para o bem e para a moralidade do ser humano. Então, qualquer religião, qualquer doutrina que não pregue o Evangelho, Jesus, caridade, que precisamos nos salvar. Salvar do quê? Dos nossos erros, das nossas maldades, dos nossos pensamentos negativos. Então a caridade é fundamental nisso. O Evangelho também prega a fé. Prega que nós devemos crer sempre, por pior que estejamos a situação. Então não adianta consolar a pessoa, ajudar a pessoa e não dar esse elemento de fé, de esperança, de crença num mundo melhor, num amanhã melhor. Então o Evangelho é tudo que nós precisamos. O Evangelho traz Jesus na sua essência, mostrando um Deus que perdoa, que dá oportunidades e nos recebe sempre de braços abertos.
Então ficamos aqui hoje. Um abraço a todos.